Eu quero falar sobre isso aí pra frente, viu, Caramujo? Ainda bem que eu já porque falei. Estamos aceitando muito a arbitragem, gente. Nós temos um especialista em arbitragem na Samuca TV, que é o Pedro Torres. Não, Pedro Torres nem Central do apito com Pedro E tem Torres. um no Cruzeiro que a partir do momento que ele veio, a gente passou a ser mais prejudicado. O da Simba. Achei que só eu tinha essa impressão. Não. O Pedro ontem, quando eu informei a ele que o senhor ia apitar o jogo, ele só mandou assim, não falo mais de arbitragem. Foi. Foi tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Permaneça em silêncio. Permaneça em Fique silêncio. silêncio. O cara já coringou, né? É uma boa a gente falar isso até antes do simulador, então, porque Rodrigo José Pereira de Lima, se você não tá ligado, é aquele árbitro que há um tempinho atrás teve aquela arenga com o Matheus Pereira, né? Quem é você? Quem é você? Qual é o nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome dele? É esse árbitro. E nesse Campeonato Brasileiro ele comandou 2 partidas do Cruzeiro até o momento, e não ironicamente as duas começaram 2-0 para o adversário, né? Por falhas do Cruzeiro também, tá? Não vamos excluir isso, não. São Paulo e Cruzeiro lá no Morumbi. Começou o gol do São Paulo, um pênalti questionável, né? Do zagueiro Djalma, né? Do Vidjalba no Arthur, que se jogou legal na jogada. E pouco depois o Cruzeiro entrega aquele segundo gol marcado pelo Ferreirinha. Aí depois o Cruzeiro volta pro jogo e tudo mais, mas acabou perdendo por 4-1. E ele também foi o árbitro do Cruzeiro e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Um pênalti que condiciona o resultado também. Esse eu acho que foi mais pênalti, né? O Matheus Henrique no Viveiros. A questão é que ele não tem dúvida nenhuma se o adversário cai na área, já, ó. Ele não foi no VAR nenhum desses dois, né? Não. E assim, no jogo contra o São Paulo ele só vai no VAR no lance do... Que ele expulsou, o jogador do Wendel de São Paulo, e aí ele foi no VAR e tirou a expulsão. Então quando ele vai no VAR é pra atrapalhar o Cruzeiro. Esse lance aí, você até comentaram, né, que acharam pênalti e tudo mais, eu entendo porque o Matheus Henrique ele não reclama muito e tudo mais, né, eu pego esse argumento e tudo, mas esse jogo do Atlético Paranaense, a câmera, ela não é conclusiva, eu não vi imagem conclusiva, porque é tudo muito rápido e a imagem não é boa. Mas aí então, aí é que é o caso, se ele deu no campo, o ele VAR tem que manter. Mantém. Exato. Pelo critério ele o VAR não pode recomendar. O ponto é esse do assim, Samuel. Vem cá ver uma imagem não conclusiva. Então, mas foi no dia, eu até comentei isso no meu Twitter, que eu falei assim, olha, eu acho que esse pênalti foi marcado, foi mantido e não foi VAR, exatamente por não ter imagem conclusiva, porque é um lance que ele é muito rápido, não tem como você olhar e ter certeza, tanto que a nossa avaliação não tem imagem conclusiva e o Matheus Henrique não reclamou. Mas o toque mesmo, a pegada, a gente não tem tanta certeza. E aí entra... E outra coisa, desculpe te interromper, o pênalti que ele dá do Vidjalba tem um toque, é suficiente pro pênalti? Não. Se ele marcou no campo, já era, o VAR não vai mandar ele lá, vem ver se o toque foi. Teve um toquezinho e fica por isso. E aí, ele não tem dúvida nenhuma quando é pra marcar. E aí, nesse lance do Atlético Paranaense, você fica pensando assim, porque tanto lance que os caras vão no VAR e ficam cavucando até achar contra o Cruzeiro, e contra a gente não tem imagem conclusiva, e tem jogo que tem. Contra a gente, os caras fazem uma semifinal com 50 mil câmeras de Copa do Brasil. O cara mete a mão na bola e faz o gol e não aparece câmera conclusiva. Então, e não aparece. Só uma dúvida, era o Rodrigo também no jogo da volta, não era? Ou não? Quem apita o jogo da volta, Cruzeiro e Corinthians? É ele. Tem o lance com o Caio Jorge, que o André Ramalho dá uma cotovelada no rosto do Caio Jorge. Sim. E não tem revisão, não tem nada. O André Ramalho era pra ter tomado uns 5 cartões amarelos naquele jogo, né? E aí isso que me incomoda, sabe? Porque aí tem alguns jogos que não tem imagem conclusiva, a Arena da Baixada é uma arena tecnológica, né? Mas aquele teto retrátil, aquela luz apagada lá, parece um... Feio demais. Feio, mas só que é um estádio que ele é considerado ele conhecido por isso. E aí eu está justamente o jogo contra o Corinthians, que é mais um jogo que não teve imagem, aí depois do jogo aparece a imagem do fotógrafo, né, que deu toda aquela polêmica, o cara até perdeu o credenciamento, só que depois da imagem do fotógrafo aparecem imagens. Então, assim... Qual é a parada, sabe? Mas aquele jogo eles fizeram do jeito que eles queriam pra passar a partida. Daquele jogo do Corinthians, que mais me incomoda é que quando saiu o áudio do VAR, tem um cara que fala assim, gente... Ele dividiu a tela, tipo a Samuca TV ali, ó. Foi. Tá aí, ó, os 4 ângulos aí, pode passar, tudo bem. Aí um cara fala, tipo assim, possível toque de mão. Ninguém tá questionando no campo. Aí ele fala assim, não sei o que lá, de possível...
Mas tem um cara, acho que é o auxiliar do VAR, lá que fala assim, possível toque de mão. Aí eles falam assim, vamos revisar o impedimento. Aí revisam o impedimento e eles Tudo não legal. voltam no suposto toque de mão. Eles avançam como se o toque de mão não tivesse acontecido. Esse jogo foi um escândalo, assim, sabe? E eu até comentei isso nas minhas redes sociais esses dias, que muitas vezes a gente, como torcida do Cruzeiro no geral, acho que não é esse chorão, sabe? Mas, por exemplo, naquele jogo eu lembro muita gente falando... você tá chamando de chorão também, quer que todo mundo vai pro raio que o parta. Tô nem aí, não. Mas assim, naquele jogo eu lembro que depois do jogo, muito torcedor ficou naquele papo de o Cruzeiro jogou mal, não tem que reclamar de arbitragem não, porque o time jogou mal. Sim. Aí beleza, aí no próximo jogo joga bem. O Cruzeirense é o único que tem essa teoria, né? Alguns, né, ainda bem. Exato, que o time jogou mal, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra não, tem time que joga mal no futebol, acontece, um encaixe, uma coisa ali, aí no outro jogo, que é uma semifinal de 2 jogos, no outro jogo o Cruzeiro joga bem, faz 2-1, e o gol que foi de mão na ida, elimina o Cruzeiro. Entendeu? Então como é que não dá pra reclamar porque o time jogou mal? O time foi lá e se recuperou e tudo mais e passou batido. Um gol de mão na semi de Copa do Brasil, com VAR, com 1 trilhão de câmeras, com transmissão de vários locais. E o Cruzeiro tomou um gol de mão e passou. E o lance, assim, da questão do André Ramalho, eu também coloco nessa conta porque o Cruzeiro tava vencendo por 1-0, né? Quando o Cruzeiro tava bem, o Corinthians tava mal no jogo, por óbvio. E se o Corinthians tem um jogador expulso ali, o cenário do jogo muda completamente. O Corinthians não pode sair para o jogo, assim, o Corinthians se colocaria numa condição de ter que sustentar uma pressão do Cruzeiro. E ali já seria pênalti, né? Então, assim, o que aconteceu... Não, o do André Ramalho foi no meio de campo. Não, eu digo assim, iria pros pênaltis que já tava 1-0. Tá, sim. Então, não mudaria nem o cenário que aconteceu, né? Então, a tendência seria um resultado mais positivo pro Cruzeiro, de fato. Não foi num 0-0. E sobre isso aí, o Cruzeiro tem o que o Cruzeiro anunciou? Como consultor de arbitragem? Não, o Gaciba ele era um consultor da diretoria, era um assessor da presidência. Era basicamente esse o cargo que ele foi colocado. Uma coisa que o Cruzeiro precisa fazer e o Cruzeiro não faz. Lá no jogo da Católica, eu acho que o Fagner levou uma pregada num carrinho do cara. Quase que o árbitro nem deu falta. Acertou ele. Que era muito pra cartão e não deu, né? O Fagner levanta numa velocidade. Quando é contra a gente, véio, os caras parecem que vão morrer. Véio. Sim. Infelizmente, na arbitragem hoje, a da Comebol tá uma verdadeira bosta também, né? A arbitragem da Comebol... Não, ela tá muito ruim, velho. Eu até achava ok, mas a arbitragem aí a gente não sabe se é ruindade ou... uma espécie de complô, né? Porque é uma coisa, outras coisinhas. É uma coisa que nos faz pensar, porque clubes brasileiros, não só o Cruzeiro, a gente acompanha mais o Cruzeiro, mas clubes brasileiros estão sendo sistematicamente prejudicados longe de mim nessa defender o Flamengo, mas o Flamengo, quem assistiu o Flamengo Estudiantes, os caras do Flamengo tomaram porrada demais, sim, demais mesmo. E quando você pega e pra colocar a crítica geral, que eu também vejo isso, eu vejo na Conmebol uma arbitragem que ela é ruim pra parte dos clubes, e boa para outros, porque teve aquele lance o Barcelona de Guayaquil e o Boca foi um absurdo também, o tanto que o Boca foi beneficiado. Né? Os dois, o da Bomboneira e exato. o de agora. E esse de agora, cara, foi da Bomboneira era o lateral lá que deu uma cotovelada? O Barreiro deu uma cotovelada. Isso. E eu já tô falando aqui, há 2 semanas, o Barreiro foi expulso e volta contra o Cruzeiro. Pode preparar que o que ele bateu aqui, ele vai bater triplicado lá. Ele tá lustrando o cotovelo, assim, ó, nesse momento. E aí, e como você falou muito bem... no caso tá deixando até dar aquela casca aqui pra na hora que bater e machucar ainda mais. Mas é o que você trouxe muito bem. Outros clubes também estão sofrendo com isso, e essa compensação, viu muita gente levantando sobre isso, é em relação ao domínio brasileiro, né? Que você vai minando os brasileiros antes, pra tentar chegar ao mínimo, porque alguém vai chegar, isso a gente sabe. Mas... pra chegar o mínimo possível lá na frente, ter uma... Porque não tem a gente teve semifinal com 3 brasileiros. Exato. Isso pra Conmebol é um desastre. Eu acho que desde 2019, né, teve apenas 2 de fora em final, né? Teve a final de 2019, que teve o River, e a final de 23, que teve o Boca. Fora isso, só brasileiros, né? Só brasileiros. Então, isso com certeza incomoda eles. Incomoda até demais. Até porque o Brasil nem é tão assim, pro presidente da Conmebol não é brasileiro, a sede não é no Brasil, né? O Brasil não tem tanta força por lá, O presidente né? da Conmebol chamou o brasileiro de macaco, gente. Sabe? Sim. Tipo assim, e os clubes brasileiros aceitaram isso passivamente. Sim. Não fizeram um movimento... Pra derrubar o cara, né? Gente, quem põe dinheiro na Libertadores é o futebol brasileiro. O mercado que dá dinheiro pros caras é o mercado brasileiro. Os outros países, financeiramente,
todos estão numa situação muito mais sensível que o Brasil. Então, assim, os clubes brasileiros, eles são tão idiotas, eles são tão desunidos, que eles não têm a capacidade, por exemplo, o presidente da Conmebol corrobora com o racismo que os brasileiros sofrem a cada jogo de Libertadores. O cara chama brasileiro de macaco, faz aquela referência à chita, inclusive. Ao vivo. Tarzan sem chita, que seria oficial. Libertadores sem brasileiro. E os clubes brasileiros não se unem e falam assim, aqui ó, amigão, esse cara aqui tá fora. Não, se esse cara não sair, a gente não joga Libertadores. Gente, ia tirar todos os patrocinadores da Libertadores. Como que vocês acham que a Libertadores se manteria sem os clubes brasileiros? Mas os caras não conseguem se unir pra nada. E a arbitragem cada vez pior. Pra mim, tá muito claro que, tipo assim, o Cruzeiro contra o Boca Juniors, se ele não se posicionar, o que vai acontecer lá, amigão, vai ser desastroso, assim. Eu acho que se posicionando já vai acontecer. Sim, já vai. Só tem que ligar o sinal, né? O que eu questiono é, você tem que mostrar que você tá vivo. Sim. Que tá acontecendo no Brasileiro, na Copa Libertadores e tá tudo seguindo normal. Então o assessor da presidência aí, consultor de arbitragem, ele tá lá pra quê? Cara, ele tem que questionar, não é possível. Ó, tá vindo Rodrigo José Pereira de Lima, como é que chama lá? O Sintra? Ô Sintra, que carniça é essa aí, velho? Esse cara de novo no jogo, velho. Você não tem outro nome, não? Tem que questionar, velho. E se tiver fazendo isso, que torne público. Porque pra nós tá parecendo que ele tá aí ganhando dinheiro e não tá fazendo porcaria nenhuma. Ou ele tá falando, atenção jogadores, tá aí o Rodrigo José Pereira de Lima, cuidado com ele, qualquer toque na área é pênalti. Se for pra ser isso aí, pode colocar aqui os jogadores pra assistir um programa nosso aí que nós vamos falar sobre isso. A gente faz bem mais barato, inclusive. Exato, não, nem cobra. E falamos com mais raiva também, pelo menos, né? Sim, o cara tá lá e Rodrigo José Pereira de Lima, aí daqui a pouco Flávio Rodrigues de Souza, pô, o Gaciba ele não consegue fazer uma planilha lá, véio. Se ele quiser ajuda, a gente tem aqui todos os jogos, véio. O nome que sair lá, eu vou falar, ó, esse aí estava envolvido no ano passado, o Cruzeiro reclamou, você tem que aceitar esse árbitro, você reclamou do cara há pouco tempo, véio. Aí vai lá de novo, aí amanhã o Ademir vem, ombro a ombro, apita, o VAR não chama, pênalti pros caras, mais um Acabou jogo. Exato, velho. Então toda vez tem que falar disso, velho. Eu sei que eu sou chorão, um saco ficar falando de arbitragem, xingo mesmo, vou continuar xingando e azar de quem não gostar, mas o Cruzeiro tem que se posicionar. Na Libertadores a mesma coisa agora, véio. Cara, eu encontrei o árbitro no aeroporto, véio. Se eles não tivessem que... A gente tava com o tripé e era pra passar no voo. O policial lá fez eu voltar lá. Que senão eu ia falar com o árbitro. Véio. Não era pra tarreta roxa, hein? E ele olhou assim que eu tava com a camisa com o símbolo do Cruzeiro. Ele ficou olhando assim. Eu ia arrumar uma confusão lá. Não, arrumar uma confusão no bom sentido. Mas eu ia falar com ele, velho. Porque alguém tem que falar com esses caras, Caramujo. É muito fácil, velho. O cara vai lá, mete a mão no clube. Cara, o Cruzeiro teve tudo pra perder o jogo, velho. Você jogar um tempo naquela condição com um a menos. Samuel, sabe o que mais me incomoda nesse sentido? É porque quando é ruim falar de arbitragem. Não gosto também, a gente fica brincando aqui, não sei o quê. Mas eu não gosto de falar de arbitragem. E aí, Pedro, outra coisa, o Romero falou. O Romero, capitão, fala com ele não quer ouvir sua voz mais. Que é isso, ué? Vou te dar cartão se você continuar falando. Sim, e o cara amarelado vai fazer o quê? Não vai reclamar mais, ué. Não, o Mike falou sobre isso quando a gente comenta, muita gente, vocês são chorões, não sei o quê. E aí, cara, longe, tá, assim, de uma crítica, inclusive acho ele um baita profissional, é um dos que eu mais gosto de acompanhar ultimamente, que é o Wallace Borges, da TNT, e ele falou, foi um jogo que o Cruzeiro, os caras meteram a mão no Cruzeiro. Então, assim, não é um sentimento só nosso de que é cruzeirense, é um sentimento de um cara que tá fora de Minas Gerais, que acompanha futebol e que ele viu. E é o que eu falei, o Cruzeiro não é nem o boi manso, não, ele é a vaquinha de presépio. Ele é a vaquinha de presépio. Porque foi contra o Barcelona. Aí o Cruzeiro ganhou e o juiz, tudo que encostava nos caras, o juiz dava falta. Aí o Cruzeiro deixou. Não, tá bom, ganhamos do Barcelona. Aí veio contra o Boca Juniors, uma palhaçada. Uma palhaçada. O que aconteceu contra a Católica antes, Católica então, no Mineiro. Aquele lance do Bruno Rodrigues, ele é patético. Que o cara faz a falta no Bruno, ele tenta ficar de pé, ele continua lá, e aí o cara encosta no jogador. Não, o volante deles que jogou aí, o camisa 8. Pô, bicho, toda bola que encostava no cara, o cara faz um escarcéu danado pra cair no chão. E quando a Católica teve 40 minutos de bola rolando, sim, né? Bola a Católica viu que o juiz era tão banana, tão
pamonha, o juiz do último jogo, que toda bola que eles lançavam dentro da área era um drama danado. Tem uma bola que bateu aqui no braço do Gerson, o cara sai batendo no braço dele, a bola bateu no braço do Gerson colado. No final, que eles pediram pênalti do Gerson. Aí a torcida do Cruzeiro manda um superchat aqui falando, alguém foi mandou pênalti. Ô bicho, se aquilo for pênalti, você me desculpa, acabou o futebol. Acabou o futebol.